Fala galera marota, hoje o review é de Jigokuraku Hell's Paradise episódio 12. Galera, quando chegarmos na marca de 1200 inscritos, iremos sortear uma caixa de som RGB. Simbora! O episódio continua com a turma da Sagiri chegando no castelo dos gurus celestiais, e logo de cara já encontra o Mudan e ele os parabeniza por ter chegado até ali, porque há vários milênios ninguém chega até o castelo. Rapidamente a Yuzuriha percebe que o Mudan não é humano e é muito poderoso e já foge, mas sem sucesso. Ele consegue alcançar ela num piscar de olhos e diz que não quer matá-la, pelo menos não agora. A Sagiri, mesmo com medo, desembanha sua katana e pede pro Mudan soltar a Yuzuriha e pergunta quem ele é. O Roku explica que ele é um guru celestial, o espírito da peônia. E galera, a peônia é uma flor do Japão. Provavelmente o cabelo do Mudan foi inspirado nessa flor, porque se vocês pesquisarem na internet, essa peônia, as pétalas dela parecem muito com o cabelo do Mudan. O Senta fica muito feliz em ver o Roku vivo. Logo o Mudan fala assim: esse golpe não é o bastante para matar o Roku, mas acelera a transformação dele em árvore. E ele continua, ele fala ali galera que é tudo mentira essa história de espírito da peônia, e conta que essa mentira foi criada pelo mestre dele para manter a ordem na ilha. E galera, agora surge mais um mistério: quem será esse mestre dos gurus celestiais, hein? Onde vive, o que come, onde habita. E ele continua dizendo ali que a ilha é um laboratório de experimentos sobre a vida, e obviamente os humanos que vão para essa ilha de Shisenkyo é que são esse material de pesquisa. E do nada galera, começa a surgir uns monges com uma espécie de moeda em seus corpos. Logo pensei no Pen, com aqueles receptores dele de chakra, né? Será que essas moedas é a mesma coisa? Será se funciona da mesma maneira? Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Esses monges são chamados de Kyoshi e foram construídos usando humanos que chegaram na ilha que não servem para virar Tan. E os mesmos são usados para experimentos. Agora, os que chegam na ilha de alta qualidade, como o Mudan denomina, esses sim viram Tan. Aí o Senta fica com a dúvida, ele pergunta assim: você tá falando do Elixir da vida? E galera, o Mudan fala que não existe nem o Elixir da juventude e nem da vida na ilha, e que só os gurus podem consumir o Tan, porque se caso um humano normal chegue a consumir, ele será transformado em árvore, assim como o Roku e o resto de sua aldeia. E realmente eles conseguiram a vida eterna, mas não a juventude eterna. Ao ouvir isso, a Sagiri já pensa no Gabimaru, porque sem Elixir, sem perdão, né? Quando o Mudan termina sua explicação, ele percebe que a Yuzuriha fez o jutsu de substituição, e ela aparece atrás dele, lança um monte de kunai, e uma galera acerta a nuca dele e arranca o olho dele fora. E ela aproveita esse momento e já decepa a cabeça dele numa cena bem pesada. E rapidamente a Yuzuriha já aparece do lado da Sagiri. E como esses capangas do Mudan, esses monges aí, são um bando de ameba, eles não fazem nada, ficam parados. E a Yuzuriha aproveita e chama a Sagiri pra fugir. E quando estão fugindo, o Mudan se regenera e já manda aqueles Kyoshi correrem atrás da Yuzuriha. Eles incham e explodem, fazendo uma chuva de ácido, assim aparentando ter acertado a Yuzuriha, mas logo mostra que ela conseguiu escapar. Aí o Mudan fala assim: ah, você consegue usar o Tao, né? Mas ainda não consegue manipulá-lo. Aí a Yuzuriha responde que na vila dela eles o chamam de QI, mas ela nunca ouviu falar na palavra Tao. O Senta se intromete e o Mudan fala que não tem interesse nele nem na Sagiri, mas vai ensinar a Yuzuriha a usar o Tao e usá-la para sesgo, ou então transformar ela em Tan da melhor qualidade. Como o Senta desembanhou sua espada, a Sagiri começa a pensar que ele tem sentimentos pela Yuzuriha. Rapidamente o Mudan aparece no meio dos dois e lança uma onda de ar na cara da Sagiri. A Yuzuriha se preocupa com a Sagiri e o Mudan diz pra ela não ligar, e começa a explicar como é que funciona a técnica de lançar essas ondas de ar. O Senta nem deixa ele terminar e já começa a fatiá-lo. A Yuzuriha toma o líquido daqueles bambu que ela carrega na cintura e seu corpo começa a secretar uma gosma lá esquisita, e ela lança as cordas de veneno de cobra no Mudan. Essa técnica da Yuzuriha permite ela metabolizar e secretar as substâncias que ela consome. Ela amarra o Mudan com esse veneno de cobra e estraçalha ele, galera. E rapidamente o Mudan começa a se regenerar e fala que as habilidades da Yuzuriha é uma aplicação do Tao, porque só um super humano conseguiria metabolizar venenos, mas aqui no caso ela usa o Tao inconscientemente. E enquanto o Mudan está se regenerando, a Yuzuriha e o Senta tentam acertá-lo, mas não adianta, galera. Ele consegue desviar de todos os ataques com muita facilidade, e é engraçado que ainda os dois quase um acerta o outro.
O Mudan segura a perna da Yuzuriha e usa ela para acertar o Senta e lançá-lo longe. Ainda segurando a perna da Yuzuriha, o Mudan explica ali que se usar o Tao como se fosse uma espécie de roupa, você conseguirá sentir o Tao vindo de qualquer direção. A Sagiri, vendo que os golpes e os ataques da Yuzuriha não estão surtindo efeito, ela pergunta pro Groot se tem algum ponto fraco os Gurus Celestiais. O Groot responde assim: se o Mudan é um deus e essa é uma punição divina, então eu aceito de bom grado. A Sagiri, espertinha, ela usa o ponto emocional. Ela fala pro Groot assim: se ele não ajudá-los, ele nunca mais vai ver a Mei. O Mudan explica que o jutsu de substituição da Yuzuriha é uma aplicação do Tao e que o Tao dela é do mesmo tipo que o dele e que ela deve ter adquirido essa habilidade treinando técnicas de direções similares às dos gurus. E quando ele termina essa explicação, a Sagiri já vem com o espadão tentando acertar ele, mas como ele é rápido, né, ele vai desviando de todos os ataques. E galera, detalhe, hein, ele já tá no modo morte súbita, hein. O Mudan analisa o Tao da Sagiri e fala que é muito pouquinho, muito fraco. E ela nem se importa com essa fala do Mudan e vai pra cima pra tentar atacar. Logo o Senta já grita falando que o Mudan consegue prever os movimentos e intenções. A Sagiri lança a espada e fala: e quanto a golpes impensados? A espada giratória que a Sagiri lançou acerta o busto do Mudan e mostra o Roku, e ele conta a mesma história que o Fute contou pro Gantetsusai sobre o Tandem. O Mudan rapidamente se regenera do corte e fala pra Sagiri que ela e o Senta não tem Tao o suficiente para matá-lo, só Yuzuriha. A Sagiri faz a técnica da Tramontina e aumenta o seu Tao e corta o olho do Mudan. E galera, o corte feito pela Sagiri não está regenerando. Ela fala que consegue ver uma aura especial vindo do Mudan, e se isso for o Tao, ela consegue cortá-lo. E diz também que ela já viu essa mesma aura no Gabimaru e no Rokuroto. Rapidamente a Yuzuriha entende o que a Sagiri fez. E o que ela fez? Ela usou a técnica de respiração para aumentar o seu Tao temporariamente, assim conseguindo ferir o Mudan. Rapidamente ele desaparece e aparece na frente da Sagiri para atacá-la, mas a Yuzuriha percebe como a técnica do Mudan funciona e prende ele nas cordas de veneno novamente. Ela diz que a técnica dele é bem parecida com as que ela faz de substituição. E no caso do Mudan, ele diminuiu ao máximo o seu Tao para que ninguém o percebesse, e assim aumentando o seu Tao e aparecendo na frente da Sagiri. Ela aproveita que ele está preso nessas cordas de veneno da Yuzuriha e vai tentar atacá-lo, mas logo o Mudan faz uma onda de ar com a boca parecidíssimo com o Orog e acerta a Sagiri. E já manda os Kyosha eliminar a Yuzuriha. Eles estão indo doidão para atacar a Yuzuriha, mas o Senta tira o seu manto e prende os Kyosha e esfere vários golpes de espada neles, assim conseguindo derrotá-los. Rapidamente o Mudan morde sua própria mão e arranca, se regenera e ele manda uma onda de ar na Yuzuriha, mas ela pula e empurra o Senta para levar esse ataque. O Senta e a Yuzuriha esferem vários golpes no Mudan, deixando ele só o tronco e a cabeça, para assim a Sagiri chegar e finalizar ele. Mas na hora que ela iria finalizar, ele faz a técnica de manipulação da atmosfera, assim conseguindo voar. Ele se regenera e muda para a forma feminina e faz uma técnica de farpas de estanho e faz uma chuva de líquido, que eu não sei se é água ou é veneno. A Sagiri, o Senta e a Yuzuriha tentam desviar, mas o Senta é atingido. A Sagiri consegue desviar dos ataques, mas sente os efeitos da respiração da Tramontina. Depois dela sentir esses efeitos, a Sagiri pensa em desistir, mas a Yuzuriha faz o discurso no jutsu e motiva a Sagiri novamente. E a Sagiri fala assim: ele é um monstro. A Yuzuriha fala assim: isso mesmo, ele é um monstro e não um deus, então podemos derrotá-lo, pois aparentemente o seu Tao pode ser a fraqueza dele. Eu vou imobilizá-lo e você finaliza ele. A Yuzuriha toma seu Rivotril e lança suas cordas venenosas na Mudan, assim prendendo a sua perna, e a Mudan lança novamente as suas farpas de estanho. E a Yuzuriha não desvia, leva todos esses ataques, e ela fica só o pó da gaita, mas ainda consegue lançar a Mudan no chão. E novamente o Mudan transita para sua forma masculina. O Senta esfera um ataque em seu peito e dá uma gravata nele, o imobilizando até a Sagiri chegar e esferir o golpe final. Aí o Mudan fala pro Senta assim: desse jeito você vai ser cortado junto comigo. E rapidamente o Senta grita pra Sagiri tentar cortá-lo de raspão. Então a Sagiri chega e corta o umbigo do Mudan, assim ele cai. E será, galera, que ele foi finalizado? Nem a Sagiri, o Senta e a Yuzuriha estão acreditando no que tá acontecendo. Ao mesmo tempo que eles estão felizes por ter derrotado um Guru Celestial, eles estão tristes por saberem que na ilha não existe o Elixir da Vida. O Senta e a Sagiri estão descansando e ela pergunta pro Senta se ele tem sentimentos pela Yuzuriha. Ele responde que tem inveja do jeito livre dela, porque ele tinha o sonho de ser artista, mas sua família não deixou porque era tradição os garotos irem treinar com a família amada. Ele tentou dar um jeito pra não ir, mas não teve jeito.
teve que ir. E como ele não gostava de ser testador de espada e ter que matar as pessoas, ele colocou a cara nos livros e estudou muito, e é por isso que ele entende muito das religiões. E mesmo sem querer, ele subiu no ranking. E olha o que ele fala, galera: eu minto pra mim mesmo e ela mente para os outros. E nessa hora, galera, eu já tava pensando assim, vai acontecer alguma coisa com ele, porque toda vez quando os animes começam a contar o passado, do jeito que tá contando aqui, você já sabe que vai acontecer alguma coisa com o personagem. O Senta fala, mas você não vai conseguir entender. Aí a Sagiri pensa no Gabimaru e diz que entende e sente o mesmo. E ela propõe que eles tentem salvar todos que foram pra ilha. Prontamente o Senta aceita. Vai pro Gabimaru e ele diz conseguir sentir o Tao, mas não dominou completamente. Como a Mei o seguiu, ele fala pra ela se tiver algum objetivo ou pedido, é só dizer. Essa é uma forma que ele achou pra poder retribuir pelas 2 vezes que ela o salvou. Ao ver o Gabimaru falando isso, o Fute pensa assim: no relatório da Sagiri dizia que ele só demonstrava humanidade com sua esposa. Será que esse coração mole dele vai afetar nossa missão? Do nada o nariz do Gabimaru começa a sangrar rios de sangue e ele desmaia e volta pro Senta, Sagiri e Uzuriha. Aí o Uzuriha percebe que o corpo do Mudan está cheio de flor e do nada uma flor parecida com aquela cauda do céu vai para aplicar alguma substância na Uzuriha. O Senta empurra ela e recebe o ataque, e na hora um monte de flor aparece na cabeça e no corpo do Senta. E quando mostra, galera, o Mudan está na forma Kishikai, e esse aqui ainda consegue ser mais esquisito do que a do Judin. E ele faz chacota, galera, deles e fala assim: uai, vocês acham que me derrotaram? E galera, ele faz um monte dessas flores perfurantes aí, a mesma que atacou o Senta, e lança pra cima delas. E adivinha quem aparece, galera? Isso mesmo, o Xion, e corta todas essas flores em um só golpe. O bicho é brabo, moço. E assim acaba esse episódio, galera. Que episódio massa. Muita ação, muita revelação. E eu tô ansioso pro próximo episódio. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse episódio, se gostaram. Deixa aí que eu quero saber de vocês. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e até a próxima.